Queria falar um pouquinho hoje sobre a desordem do trânsito em Belo Horizonte. E ontem, eu de folga, andei pela cidade e percebi que o grande problema de Belo Horizonte é não haver uma conversa única do fluxo do trânsito. É mau planejamento, entendeu? Não tem outra explicação que não seja um mau planejamento. Porque você andar na cidade e perceber, por exemplo, que sequer você tem avenidas com faróis, com os sinais sincronizados. Os sinais não são sincronizados nas avenidas de Belo Horizonte. Você pega, por exemplo, o Antônio Carlos, em que você deveria ter um fluxo extremo, do começo ao fim, fluidez. Sabe, aí você anda 2 sinais de trânsito, o próximo está fechado. A Cristiano Machado a mesma coisa, a Amazonas então é indecente. A Amazonas tem aquele lugar que sobe ali do Prado, da Francisco Sá, e sobe indo para a passarela da Barão, o viaduto da Barão ali. É incrível, você para de sinal por sinal. Sabe? Então eu não consigo entender qual é a desinteligência do trânsito de Belo Horizonte. Quando eu peço aqui frequentemente o fim da BH Trans, é porque a BH Trans já não tem mais solução. Não é porque eu sou obstinado, contrário à BH Trans existir, porque a BH Trans é incompetente. Porque a BH Trans não diz ao que veio, porque a BH Trans não planeja o trânsito da cidade. Aí criou-se uma Secretaria de Mobilidade que também não fala nada, que também não mostra projetos, porque Belo Horizonte é uma cidade que precisaria estar informatizada há mais tempo. Não adianta ter o COP, aquele painel lá na BH Trans, que eles adoram convidar a gente para visitar lá, se aquele COP é só uma figura decorativa. Aquilo serve para ficar vendo se tem congestionamento. Não, o COP tem que ser uma operação inteligente. Os sinais de trânsito, eu outro dia fiz uma coluna, o ano passado, no começo desse ano, fiz uma coluna falando sobre as tecnologias, a Google, o SEAD, outras tecnologias que estão sendo oferecidas para fluxo de sinais de trânsito, Carol. Existem capitais no Brasil que já usam isso, Fortaleza usa isso, Curitiba usa isso, São Paulo usa isso. Por que nós não podemos usar? Sabe? Ah, mas você está falando de... Sim, trânsito interfere na minha vida, na sua vida. Quando você pega o balaio para ir trabalhar e o balaio começa a parar de sinal em sinal, você te dá desespero. Você fala, pô, peraí, eu não tenho qualidade de vida. Você pega o seu carro, você não anda com fluxo. E o trânsito está intimamente ligado à sua capacidade de produção, ao custo das empresas, ao custo da sua vida. Essas questões têm que ser discutidas com muita clareza. Belo Horizonte está abandonada sob vários aspectos, Se a gente falar em capina, então é triste, né? Vocês que utilizam a Cristiano Machado, que vão para casa, capina e lixo, né? São coisas fundamentais para uma cidade, né? Você manter os canteiros limpos, manter as encostas limpas, não deixar que a sujeira se acumule. Belo Horizonte você tem problemas de recolhimento do lixo. Eu agora, há algum tempo, estou morando aqui na região da Savassi. Você anda pelas ruas da Savassi à noite, os sacos de lixo estão lá colocados, o caminhão vai passar de manhã. Mas, ora, se o cara fechou a loja dele às 6 da tarde, e às 7 da noite, às 8 da noite, e colocou o lixo lá, tem que ter imediatamente algum sistema para recolher aquele lixo dele. Porque é esse horário que ele fecha a loja dele, é esse horário que ele coloca as coisas lá. Não adianta fazer o horário da limpeza urbana se não é o horário da cidade. Sabe, são questões fundamentais para Belo Horizonte, para a gente ser feliz na cidade. Não é ficar cobrando de maneira descabida. É dizer, por exemplo, que a Sudecap não planeja obras. A Praça do Papa é uma vergonha. É uma vergonha a Praça do Papa. Sabe, não dá como entender. Você hoje está cheio de praças com tapumes, esses tapumes laminados colocados, porque são obras que têm que ser escondidas, porque elas não andam. Se as obras fossem rápidas, elas estariam sendo feitas abertamente, mas não, estão escondidas porque elas não andam, porque as empreiteiras mantêm 1, 2 empregados fazendo o trabalho numa obra que tinha que ter 20, 30. Então a Sudecap também não administra a cidade, tem uma zeladoria da cidade, não administra a cidade, tem a BH Trans, não administra a cidade, tem a Secretaria de Mobilidade Urbana, não administra a cidade. É preciso entender que não é uma cobrança gratuita,
É preciso entender que nós precisamos ter uma cidade que funcione, que tenha dignidade para todos, do Ribeiro de Abreu, do Gorduras, do bairro São Paulo, do Barreiro, de Venda Nova, da Savassi, do Cruzeiro, do Anchieta, do Coração Eucarístico. A cidade toda tem que ser bem tratada. Não é maquiar a cidade, não é limpar um lugar da cidade, não é preservar o lugar que é cartão postal. A Savassi cheira xixi e cocô. Vamos começar a conversar de maneira correta, perguntando para os responsáveis por essa cidade o que é que eles fazem para melhor administrar Belo Horizonte. O prefeito Álvaro Damião, numa entrevista na 98 News que nos concedeu, eu e Luiz Fernando Rocha conversando com ele, disse que Belo Horizonte será a cidade do sim, não mais a cidade do não. Então que ela seja mesmo a cidade sim, afirmativa, que transforme a vida das pessoas para melhor. Não adianta pedir para o cidadão gostar da cidade se a cidade não se gosta, se a cidade não se cuida, se a cidade não se mantém limpa. Uma cidade limpa traz mais vergonha para o cidadão jogar um pedaço de papel no chão. Mas quando você vê uma cidade cheia de papel no chão, você não tem dúvida que você vai jogar o seu também. Então é só para a gente falar muito sobre Belo Horizonte, uma Belo Horizonte que eu amo tanto. Eu esqueci, você faz para mim, porque eu não tenho aqui o texto. Eu converso com a Carol assim direto, não tem problema não. É porque eu vim correndo e não peguei o texto, você vai fazer o texto para mim já aí. Mas é isso, então é ter uma cidade em que a gente possa amá-la de maneira profunda, que ela se cuide para que nós possamos cuidar dela também. É uma declaração de amor para Belo Horizonte, não é uma queixa, não é uma briga, não é uma rivalidade com a prefeitura ou com os entes. É um pedido, é uma súplica. Tratem melhor Belo Horizonte. Belo Horizonte merece ser tratada de maneira mais adequada.